Capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora. Missão dos Espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ide, pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegado a hora em que deveis sacrificar a sua propagação aos vossos hábitos. É chegado a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz os exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei. Mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. É uma mensagem de Erasto, anjo de guarda do médium, Paris, 1863. Desejamos a todos uma boa noite, que a infinita paz de nosso Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós, fortalecendo em nossa mente, em nosso coração, tudo aquilo que seja positivo, tudo aquilo que nós já conseguimos desenvolver em nós de virtude, a fim de que possamos ser, cada um de nós, um instrumento dessa paz, manifestando, irradiando esse pensamento, esse sentimento de saúde, de paz, de harmonia, de fraternidade. Hoje, dando sequência aos estudos alternados entre o livro Sinal Verde de André Luiz e o livro Bênção de Paz de Emmanuel, teremos a lição 11, intitulada Disponibilidades Mediúnicas, aonde nosso irmão Emmanuel veio fazer breves considerações sobre uma frase que ele escreveu aos Coríntios. Está no capítulo 12, versículo 7. E Paulo de Tarso escreveu: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Emmanuel inicia dizendo para nós que são muitos os chamados ao campo da atividade espírita cristã. E é interessante como que ele coloca a atividade espírita cristã generalizando, apesar do título vir falar para nós sobre as disponibilidades mediúnicas. É lógico que Paulo, escrevendo aos Coríntios, a primeira igreja cristã que ele fundou na sua romaria pelos gentios, especialmente nessa cidade existiam muitos que reencarnaram
com faculdades mediúnicas apreciáveis, mas que precisavam de uma orientação, de um guia. E por isso Paulo, não podendo retornar e dar assistência presencial a todas essas igrejas, né, que diz nos escritos sagrados, mas eram círculos de estudo, círculos de meditação em torno dos poucos pergaminhos que foram lá deixados e transcritos sobre os ensinos de Jesus. Ele então teve que escrever essas cartas para continuar passando orientações. Então nosso irmão Emmanuel, ele pega essa colocação de Paulo e generaliza falando que são muitos os chamados para a atividade espírita cristã. Por que ele diz isso? Porque a seara de nosso Mestre Jesus é imensa. São bilhões e bilhões de almas, de espíritos, encarnados e desencarnados, que Jesus acolheu e acolhe nessa escola abençoada chamada Terra. E através dessa seara, Jesus convida a todos nós, cada um de acordo com a sua experiência já adquirida, para empregar os talentos que Deus nos empresta, através da sua misericórdia infinita, para que edifiquemos inicialmente o reino de Deus em nós. E essa edificação, ela vai se refletir à nossa volta, através das obras que surgirão naturalmente de cada um de nós, através da nossa maneira de olhar, de falar, de agir, de educar. Então, ele continua dizendo para nós que nós encontramos em cada trecho do caminho esses irmãos, sobretudo relacionando aos fenômenos, porque a mediunidade é a manifestação de faculdades espirituais específicas que nós já desenvolvemos em encarnações passadas e que hoje se manifesta através do nosso perispírito, com ajustes que são feitos nesse corpo atual, para que nós possamos utilizar os recursos, não do corpo físico, mas os recursos do espírito. Como nós estamos aqui numa reunião que não é destinada à orientação específica de médiuns, sejam em exercício, sejam em desenvolvimento, e quando nós falamos médiuns, nós estamos falando de médiuns ostensivos, ou seja, que já se manifestaram nele ou nela essas faculdades. Então nós vamos dar uma rápida pincelada para quem está nos ouvindo e nunca ouviu falar do assunto, já que nós estamos gravando tudo aquilo que nós estamos executando aqui nas nossas humildes reuniões de terça-feira e postando no YouTube. Então é uma coisa que, uma explanação, um estudo, né, uma colocação que nós estamos humildemente fazendo, que nós não sabemos a quem vai chegar. Então, ser médium, medianeiro, intermediário, entre o quê? Do ponto de vista da doutrina espírita, Kardec, o codificador, ele utiliza essa palavra
para aquela pessoa encarnada que está sendo intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. Como não são todas as pessoas encarnadas que veem, ouvem, sentem ou podem perceber nitidamente o pensamento dos espíritos, é aí que entram os médiuns. Os médiuns aprimoram uma faculdade que eles já trazem latente em si, que já foi trabalhada até um certo ponto nas encarnações anteriores, através de reuniões específicas, de estudo, de concentração, de técnicas de respiração, que vai direcionar a energia espiritual do médium para esse ou aquele centro vital. Isso tudo com auxílio, com amparo, com assistência dos espíritos benfeitores, sobretudo do espírito benfeitor do médium, que toma sobre si essa tarefa junto aos enviados de Jesus. Isto colocado, nós vamos dar um pequeno exemplo. Por que nós dissemos que o médium, ele desenvolve faculdades espirituais? Vamos falar aqui da vidência. A pessoa que tem a faculdade de ver os espíritos desencarnados. Porque nós somos espíritos, só que nós estamos envergando um corpo físico. Então, como que acontece com ele? No momento em que ele vai ver o espírito desencarnado, ou também o espírito desligado do corpo físico, o espírito encarnado, ele pode também ver o espírito encarnado. O que acontece? Através dessa modificação no seu funcionamento fisiológico, vai haver um deslocamento de energia para os seus olhos perispirituais. O espírito em si é uma essência, uma centelha divina, uma energia. Ela tem a sua individualidade, ela tem o seu peso, ela tem a sua cor, ela tem até o seu cheiro, de acordo com o seu grau evolutivo. Mas ela não tem uma forma definida. O que dá forma ao espírito? O perispírito, que é o corpo do espírito. Então, o corpo físico nós utilizamos enquanto encarnados. Mesmo encarnados, quando nós deitamos, dormimos, e o nosso espírito consegue se desligar, se afastar do corpo físico. Junto com o espírito vai o perispírito, que é a forma, essa mesma forma que a gente tem. Na verdade, é o perispírito, quando nós somos concebidos no ventre da nossa mãe, é que vai dar a forma àquelas moléculas, aquelas células que vão se formar no útero. Então, em nosso perispírito, nós temos todos os órgãos iguais ao que nós temos no nosso corpo físico. É isso que a ciência dos homens está descobrindo, e a medicina vai evoluir e muito quando ela considerar isso. É nesse sentido que às vezes a ciência não entende por quê que as condições do órgão físico estão quase que na última e a pessoa ainda está viva. Ela ainda não desencarnou. O que está suprindo
aquela deficiência do órgão físico? O órgão perispiritual. Então, se o coração físico está muito debilitado, muito depauperado, vocês veem o que a ciência consegue fazer? Abre o peito da pessoa, tira o coração para fora, para ele, tira o sangue do corpo, deixa uma máquina circular esse sangue, depois coloca ele de novo para dentro, dá um choque para ele voltar a bater. Ora, a ciência não iria conseguir fazer isso assim, se não houvesse justamente esse aparato perfeito que é o perispírito. Então, se não é o momento daquela pessoa desencarnar, existe toda uma equipe maior do que os médicos encarnados, são médicos espirituais que estão ali, apostos e acompanhando aquela cirurgia, e é eles que fazem com que, através dos órgãos perispirituais, os órgãos físicos possam continuar tendo seu funcionamento e assim a vida continua. Então, voltando ao médium vidente, no momento em que ele consegue ver, e isso inclusive na minha experiência convivendo com pessoas que têm esse tipo de mediunidade, eu já reparei que quando o médium ele olha para um certo lado e ele está vendo, eu já reparei que há uma mudança no brilho do olho. O olho dele está aberto, mas parece que fica opaco, perde o brilho. Por quê? A energia ali diminuiu. Foi para onde? Para o olho perispiritual. Então é um exemplo que nós estamos dando. Agora, interessante que o nosso irmão Emmanuel, ele vem falar para nós que independente dessa missão ou não, desse chamado ou não, porque muitos são chamados, e nós precisamos aprender a aplicar aquilo que de melhor nós possuímos para a edificação do reino de Deus em nós. Edificação do reino de Deus, o que significa isso? A lei de amor e de justiça em nós. Nós precisamos aprender e praticar, compreender e exercitar. Então, a mediunidade também, ela é um precioso instrumento através do qual os Espíritos do Senhor iluminam o entendimento e desabrocham os sentimentos nobres daqueles irmãos nossos de humanidade que ainda estão adormecidos para os objetivos espirituais, ainda estão muito materializados. A maioria acha que está aqui na Terra para ser famoso, ser rico, ser reconhecido pelos homens. É só o Cristo que veio colocar novamente todos nós no caminho do entendimento, que estamos aqui para aprendermos a ser filhos de Deus. E para sermos filhos de Deus, nós precisamos agir como irmãos uns dos outros, sem preconceitos, sem separações. E isso ainda é uma coisa que não ocorre. Todos nós somos irmãos em Deus. Não importa a nacionalidade, não importa o gênero, todos nós. Então, esses que são chamados, sobretudo com as mediunidades ostensivas, infelizmente a maioria deles é preparado no plano espiritual, assume compromissos com uma tarefa, com outros espíritos que vão acompanhá-lo. Ele vai reencarnar, outros vão ficar desencarnados, outros vão reencarnar juntos com eles, mas chega aqui a pessoa assusta, desanima e deserda da tarefa. Isso traz graves prejuízos.
Então, nosso irmão Emmanuel vem falar para nós, nessa lição de disponibilidades mediúnicas, que ninguém recebe essas disponibilidades mediúnicas para escondê-las ou esbanjá-las através de inutilidade ou conveniência. Em outro livro, chamado Mediunidade e Sintonia, também de Emmanuel, numa lição 10 em torno da mediunidade, ele fala uma coisa muito interessante que está de acordo com o início que nós lemos aqui na leitura de disponibilidades mediúnicas. Ele diz assim: indispensável entendamos na faculdade mediúnica a possibilidade de servir. A possibilidade de servir. Compreendendo-se que semelhante faculdade é característica de todas as criaturas. Aquele que já está há muito tempo na doutrina espírita, que já leu vários livros, sabe, conhece essa afirmativa de que a mediunidade é uma faculdade inerente a todas as pessoas, ou seja, todas as pessoas possuem a mediunidade. Mas são raras que assumiram uma tarefa específica com essa ou aquela mediunidade, com esse ou aquele espírito. E mais raro ainda, aquele que inicia esse desenvolvimento, esse exercício, e persevera até o fim. Porque existem muitos escolhos da mediunidade, muitas dificuldades, pedras, obstáculos. E os principais deles, caros irmãos, não estão fora de nós, como nós imaginamos. Estão dentro de nós. A vaidade, o ciúme, o orgulho são os principais. E os espíritos que não aceitam a Deus como Pai e a Jesus como Mestre, entendendo que Jesus é o Espírito crístico responsável pelo planeta Terra. Ele foi um dos co-criadores desse planeta escola que nós estamos usufruindo. Então não sai daqui, não entra aqui nenhum espírito sem a permissão dele. Por isso é que a religião católica, alguns teólogos, confundem Jesus com Deus. Ele é um espírito puro. Então, é o grau máximo que nós podemos chegar dentro do nosso entendimento do que é a evolução espiritual. E existem muitos espíritos aqui na Terra, desencarnados a maioria, encarnados alguns, que não aceitam Jesus. Olha que absurdo, eles estão aqui acolhidos por Ele. E diga-se de passagem, caros irmãos, como nós estamos no final de ciclo, nós estamos já vivenciando a última hora, tá? A última hora, os trabalhadores da última hora. Nós estamos vivenciando a última hora do ciclo de provas e expiações. Existem milhares e milhares de espíritos que não são da Terra, não eram da Terra, estão vindo para cá, reencarnando, alguns para auxiliar nesse processo de transição e outros para ter a sua última oportunidade, no sentido de se resolverem se vão aceitar a lei divina ou se vão continuar se rebelando contra ela. Então, nesse sentido, a possibilidade de servir a quem? Não se pode servir a Deus e as riquezas, ou a mamon, diz o Evangelho. E quando nós falamos riquezas, não são apenas riquezas do mundo. Aquilo que é riqueza para nós. Então, às vezes, a vaidade é uma riqueza para nós. O poder é uma riqueza para nós.
Nós cogitamos de muitos vícios, vícios materiais, vícios morais. Mas na minha experiência, no trato com os espíritos desencarnados em reuniões mediúnicas, isso tem mais ou menos uns 30 anos que eu participo de reuniões mediúnicas, dialogando com espíritos, vendo a manifestação deles, eu já observei que tem um vício muito recorrente, ou seja, constante, na maioria dos espíritos. Eu estou falando de nós também, tá? É o vício nos prazeres que o contato com o corpo físico proporciona a todos nós. A pessoa desencarna, vai para o lado de lá e sente muito essa falta. Não é só do vício de fumar, de beber, não. É do prazer que o corpo físico proporciona. Porque esse corpo aqui, feito por Deus, é uma usina. É uma usina nuclear de forças. Tudo que a gente come vira energia. E o prazer que a gente sente quando a gente passa várias horas sem beber um copo d'água, num sol quente, de repente a gente pega aquele copo d'água e bebe. Vocês já perceberam o prazer que a gente sente? A reação química que acontece no nosso corpo? E eu estou falando de uma coisa básica. Existem outros prazeres muito mais intensos. E os espíritos sentem essa falta. Então, para que nós estamos aqui? Aí entra o que o nosso irmão Luiz Fernando leu para nós no início. Ide e pregai, o dogma novo da reencarnação. Para que serve a mediunidade dentro do contexto espírita, cristão, se não é para trazer a nós a certeza de que a vida continua? Mais do que isso, que tudo aquilo que nós fazemos aqui, nesse corpo, vai se refletir no perispírito. O corpo vai ficar aqui na Terra, vai se desintegrar e se reintegrar às energias da Terra. Mas o perispírito não. O perispírito vai conosco. E nele fica registrado tudo isso. Inclusive os reflexos. Então, se eu hoje, desavisadamente, pego de uma arma e atiro na minha cabeça, eu não vou danificar só a minha cabeça física, o meu corpo físico. Em função do meu sentimento de culpa, mentalmente, o meu cérebro perispiritual, a minha cabeça perispiritual, vai ficar danificada também. Meu espírito não vai morrer, porque o espírito é energia, como nós já dissemos. Mas ele vai ter no plano espiritual um perispírito danificado. O que acontece quando o nosso corpo tem alguma coisa danificada? Alguma coisa que não está funcionando bem? O nosso espírito e o nosso perispírito sofrem com isso. Nós sentimos dor e ficamos às vezes impossibilitados de fazer algumas coisas. Até perdemos, dependendo do que for, podemos perder até a nossa lucidez, a nossa capacidade de expressar as nossas palavras, os nossos pensamentos. Então ele vem dizer para nós que essa questão de ser intermediário, de ser médium, a própria natureza mostra para nós como que isso é muito mais profundo. Ele diz para nós: a terra é médium da flor que se materializa, tanto quanto a flor é medianeira do perfume que embalsama a natureza. O sol é o médium da luz, porque é através dele que a luz se faz e que sustenta o homem, tanto quanto o homem é instrumento do progresso planetário, ou seja, da nossa Terra. Então ele afirma para nós que todos os aprendizes da fé, todos os aprendizes da fé podem converter-se em médiuns da caridade.
através da qual opera o Espírito de Jesus. Então nós estamos buscando, frequentando uma religião. Será que é apenas para crer? Será que é apenas para glorificar a Deus? Olha o objetivo: ser médium da caridade, deixar que se manifeste através do seu corpo, da sua mente, do seu coração, dos seus membros, dos seus recursos que nós dizemos que são nossos, mas são de Deus, estão em nossas mãos: o dinheiro, a sabedoria, as disponibilidades materiais, para que o amor transite de nós para o outro através da caridade. Não apenas a movimentação desses recursos, mas a transmissão dos sentimentos, do perdão. Portanto, Jesus entendia a caridade segundo os espíritos da codificação como benevolência, perdão e indulgência. Isso por que os espíritos superiores responderam isso? Porque nós estamos no meio hostil, no meio onde o mal predomina. Então há necessidade do perdão, porque trazemos já em nosso arquivo espiritual a ofensa registrada, abonada e carimbada pelo nosso orgulho. Está lá. Numa época remota nós não tínhamos a compreensão que temos hoje. Então só o perdão é que vai apagar essa nódoa, essa mancha pegajosa, suja. Só o perdão. Mas por que ele traz também a benevolência? Porque através do bem em ação, que é a caridade, nós vamos plantar hoje a semente do bem, que colheremos amanhã. Para que isso aconteça, nós precisamos exercitar a indulgência, que é desculpar os erros do agora, dos irmãos com quem nós estamos convivendo, para que eles não venham nos contaminar com o mal. Ou nós recebemos ou nós doamos. Então é preferível nós estarmos em constante doação, e para isso nós precisamos nos alimentar. Alimentar em quê? Em Deus. Em Deus. Então ele diz para nós, porque muitas pessoas falam assim: mas como é que eu vou desenvolver a minha mediunidade? Ampara os teus semelhantes e encontrarás a fórmula para o seguro desenvolvimento psíquico. É na movimentação do sentimento nobre, não somente dentro de nós, porque não adianta a gente ser bom. Não adianta. Não adianta a gente saber que nós temos a bondade em nossos corações, que nós desejamos fazer o bem a tudo e a todos. Não. Esse bem precisa de ser materializado aqui no plano físico. Ou nós seremos instrumentos do bem, ou nós seremos instrumentos do mal. Então, nesse sentido, não apenas a disponibilidade mediúnica, é o que o nosso irmão Emmanuel está querendo dizer. Toda a disponibilidade em nossas mãos. Queremos falar das mais básicas e das mais importantes: o tempo, a saúde, a inteligência, a liberdade.
como nós estamos utilizando isso? Então, que a infinita bondade de Deus, de Jesus, possa nos fortalecer, nos ajudar, nos abençoar, e que nós possamos buscar ser um instrumento do bem. Existem muitas orações magníficas, belíssimas, e todas elas são muito salutares para todos nós. Mas aqueles que já deram um passo a mais no caminho do entendimento, da fé, eu indico que orem pensando em cada palavra, cada dia, a oração de São Francisco de Assis. Porque ela inicia não fazendo um pedido para si, mas fazendo um compromisso com Jesus. Senhor, faça de mim um instrumento de tua paz. Há muitos anos atrás, eu devia ter uns 22 anos, eu acordei. Nessa época eu ainda não frequentava centro como hoje. Era simpático a doutrina, já tinha lido poucos livros. Eu acordei com aquela sensação de que eu tinha que aprender, eu não sabia de cor, eu tinha que aprender a oração de São Francisco, e que tinha que fazer ela todo dia de manhã. Acordei com isso na minha cabeça. E consegui ela, né? Naquela época não tinha celular, era mais difícil, consegui ela, copiei e fui decorando. Aí quando eu comecei a decorar, que eu já sabia ela, eu comecei então a fazer ela de cabeça, quando eu ia para o meu serviço, de bicicleta. Eu fiz um dia, 2 dias, 3 dias, depois eu comecei a sentir que alguma coisa estava me travando. Aí eu parei de fazer. Porque começaram a acontecer coisas. No meu serviço, na minha vida comum. Esses fenômenos. E eu então, depois de uns 4, 5 dias que eu já não estava mais fazendo, eu não conseguia fazer, eu começava e ali alguma coisa me travava, eu parava. Aí eu orei um dia de noite e falei assim, gente, eu quero entender o que é que está acontecendo. Primeiro, eu recebo a intuição de que eu tenho que fazer. Depois, eu não consigo mais fazer. O que é que está acontecendo comigo? Aí eu pedi, toda noite eu pedi, e depois de um certo tempo eu acordei com a sensação de que eu tinha feito um compromisso que eu ainda não estava consciente dele. Porque fazer aquela prece lá é fazer um compromisso. E aí a providência vai trazer para você recursos, para você fazer aquilo que está lá. E eu não estava querendo pagar o preço. Aí quando eu entendi isso aqui, falei, não, mas peraí, então o que é que está faltando para mim? E com muita dificuldade, eu comecei de novo a fazer a prece. Mas a gente tem benefícios inimagináveis. Porque a providência vai nos auxiliar, mas vai também encaminhar pessoas sofredoras a nós, para que nós sejamos um instrumento da paz de Jesus na vida de cada uma delas. Então agradecemos a todos, desejamos muita paz, muita luz, que a infinita bondade de Deus e de Jesus possa abençoar a cada um de nós. Fiquem com Deus.